E aí, galera? Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai se aventurar num dos lugares mais incríveis e misteriosos do planeta, a Amazônia. Mas se preparem, porque essa não vai ser uma viagem qualquer não. Nós vamos mergulhar de cabeça, literalmente, no Rio Amazonas, lar de algumas das criaturas mais fascinantes, bizarras e aterrorizantes que a natureza já viu. Ao longo dessa aventura, vamos conhecer de perto 15 animais que mostram a diversidade absurda desse ecossistema único, desde botos cor-de-rosa, que até parecem lendas, até peixes que parecem ter saído de um filme de terror. Preparem-se para se surpreender com a força da natureza e com as adaptações inacreditáveis que esses bichos desenvolveram para sobreviver nesse paraíso selvagem. Então, se preparem para piranhas, jacarés, cobras gigantes e muito mais. Mas antes de começarmos essa aventura épica, já deixa o like no vídeo para dar aquela moral para o algoritmo do YouTube. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque esse vídeo vai ser um mergulho no mundo animal como você nunca viu. Começando nossa expedição com um dos animais mais emblemáticos da Amazônia, o boto cor-de-rosa. Diferente dos seus primos que vivem no mar, esse golfinho charmoso trocou a água salgada pelos rios da floresta. E acreditem, ele é ainda mais incrível do que parece. Com essa cor rosa-choque que o torna inconfundível, o boto é um mestre da camuflagem e da navegação nessas águas turvas. Ele não precisa de sonar como os outros golfinhos, porque tem um superpoder, a ecolocalização. É como se ele enxergasse com os ouvidos, emitindo ondas sonoras que batem nos objetos e voltam para ele, formando um mapa 3D do ambiente. Mas o boto não é só um gênio da acústica, ele também é o protagonista de várias lendas e mitos da região. Dizem que ele é um ser mágico, capaz de se transformar em um belo rapaz para seduzir as moças ribeirinhas durante as festas. Imagina só a história que você contaria se encontrasse um boto charmoso numa noite dessas? E falando em lendas, quem nunca ouviu falar das temidas piranhas? Elas são praticamente celebridades do mundo animal, famosas por seus dentes afiados e apetite insaciável. Mas será que elas são realmente as máquinas de triturar carne que Hollywood nos ensinou a temer? A piranha vermelha, a espécie mais icônica do grupo, é a prova de que a realidade nem sempre é tão assustadora quanto a ficção. Apesar da fama de devoradora de gente, ela é bem menos agressiva do que parece. Na verdade, elas são até medrosas e preferem atacar em grupo, geralmente quando se sentem ameaçadas ou quando encontram uma presa fácil, tipo um animal doente ou já morto. Mas não se enganem, elas ainda são predadoras eficientes e seus dentes afiados como navalhas podem dar um belo susto. Elas têm um papel fundamental no ecossistema, controlando as populações de outras espécies e ajudando a manter a saúde do rio. É a lei da natureza em ação, pessoal. Preparem-se para conhecer um verdadeiro fóssil vivo, um gigante que parece ter saído direto da época dos dinossauros, o pirarucu. Esse peixe colossal é um dos maiores peixes de água doce do mundo, podendo chegar a até 3 metros de comprimento e pesar mais que um lutador de sumô. Imaginem só a briga para fisgar um monstro desses. O pirarucu é um peixe primitivo, com características únicas, como a capacidade de respirar ar atmosférico. Isso mesmo, ele precisa subir à superfície para respirar de tempos em tempos, como se fosse uma baleia de água doce. E não pensem que esse gigante é lento e desajeitado. Ele é um mestre da emboscada, usando sua força bruta para capturar suas presas, que incluem peixes, aves e até pequenos mamíferos que cruzam seu caminho. É um verdadeiro rei do rio, um símbolo da força da natureza e da riqueza da fauna amazônica. E por falar em monstros, que tal conhecer o rei indiscutível das águas amazônicas?
Apresento a vocês o jacaré-açu, o maior predador da região e um dos maiores crocodilianos do mundo. Com um nome que já impõe respeito, ele pode chegar a ter o tamanho de um carro popular, com até 6 metros de pura imponência. Imaginem só dar de cara com esse monstro durante um mergulho, com suas mandíbulas poderosas, cheias de dentes afiados como facas e uma mordida capaz de esmagar ossos como se fossem biscoitos. Ele está no topo da cadeia alimentar, reinando absoluto sobre as águas escuras do rio Amazonas. Mas não pensem que ele é só músculos e dentes. O jacaré-açu é um mestre da paciência, um estrategista nato. Ele fica parado na água, camuflado como um tronco, esperando pacientemente que sua refeição se aproxime. Quando menos espera, bam! Ataca com uma velocidade impressionante, arrastando suas vítimas para as profundezas. É de gelar o sangue. Deixando um pouco de lado os predadores, vamos conhecer agora uma figura importante para o equilíbrio do ecossistema amazônico, o tambaqui, um peixe pacato e, acreditem se quiser, com um papel fundamental na floresta. Ele é como um jardineiro subaquático, espalhando sementes por onde passa. Mas como ele faz isso? Simples, ele come frutas. O tambaqui é um peixe que adora um docinho da floresta. Ele se alimenta de frutas que caem das árvores na água e, graças a um sistema digestivo potente, consegue digerir as sementes sem problemas. E o mais legal é que essas sementes, depois de darem um passeio pelo sistema digestivo do tambaqui, são liberadas nas fezes, prontas para germinar em novos lugares. É como se ele plantasse árvores por onde nada. É por isso que o tambaqui é considerado um dispersor de sementes, um elo importante entre o rio e a floresta. E se você pensou que já tínhamos falado de todos os gigantes do rio Amazonas, prepare-se para conhecer a sucuri verde, uma das maiores cobras do mundo. Essa criatura majestosa que pode chegar a medir até 9 metros é a prova de que a realidade pode ser mais assustadora do que qualquer filme de terror. Imaginem só se deparar com esse ser mitológico deslizando pelas águas escuras. A sucuri verde é uma cobra constrictora, o que significa que ela não possui veneno, mas isso não a torna menos perigosa. Ela usa sua força descomunal para envolver suas presas em um abraço mortal, esmagando seus ossos até que parem de respirar. E não pensem que ela faz cerimônia na hora da refeição. Capivaras, jacarés, aves, qualquer animal que cruzar seu caminho pode acabar virando jantar. É de arrepiar. Mas apesar da fama de devoradora de gente, a sucuri verde é um bicho na dele, que prefere evitar o contato com humanos. Preparem-se para conhecer um animal que parece ter saído de um filme de ficção científica, o poraquê. Essa criatura bizarra possui um superpoder que faria inveja a qualquer super-herói a capacidade de gerar eletricidade. Vocês não ouviram errado. O poraquê é como uma bateria viva capaz de descarregar choques de até 600 volts, o suficiente para derrubar um cavalo adulto. Ele usa essa habilidade para caçar, se defender de predadores e até mesmo para se comunicar com outros peixes. Imaginem só a surpresa de um jacaré desavisado que tenta fazer um lanchinho com um poraquê. É choque na certa. Mas não se preocupem para nós, humanos. O choque não é fatal, mas acreditem, não é nada agradável. É como levar um choque numa tomada, só que muito mais potente. E para provar que nem tudo no rio Amazonas é perigo, vamos conhecer agora um gigante gentil, o peixe-boi da Amazônia. Esse mamífero aquático, parente distante dos elefantes, é um herbívoro pacato que passa seus dias pastando nas águas calmas do rio. Com seus 3 metros de comprimento e mais de 400 quilos, ele é considerado o menor peixe-boi do mundo. Diferente dos seus primos marinhos, o peixe-boi da Amazônia tem a pele lisa e escura, quase sem pelos, e uma nadadeira arredondada nas costas.
Ele se alimenta principalmente de plantas aquáticas, como o capim-arroz e a Vitória régia, consumindo até 8% do seu peso por dia. Infelizmente, o peixe-boi da Amazônia está ameaçado de extinção devido à caça predatória e à degradação do seu habitat. Mas existem diversos projetos de conservação que lutam para proteger esse gigante gentil, mostrando que ainda há esperança para a preservação da fauna amazônica. Preparem-se para conhecer uma criatura que parece ter saído de um pesadelo, o peixe-ogro. Esse peixe de aparência assustadora é um mestre da camuflagem, habitando as águas escuras e profundas do rio Amazonas. Com um corpo achatado, boca enorme e dentes afiados como navalhas, ele é um predador voraz, que se alimenta de peixes, crustáceos e até mesmo de outros peixes-ogro. Mas o que torna o peixe-ogro realmente bizarro é a forma como ele atrai suas presas. Na cabeça do peixe-ogro, existe um tipo de vara de pesca natural que possui uma isca bioluminescente na ponta. Quando um peixe desavisado se aproxima, atraído pela luz, o peixe-ogro abre sua enorme boca e engole a presa em um piscar de olhos. É de arrepiar. E falando em criaturas bizarras, preparem-se para conhecer a enguia-cobra, um peixe que mais parece uma cobra. Com seu corpo longo e cilíndrico, sem escamas, e uma cabeça pequena e pontiaguda, ela é um mestre da camuflagem, se escondendo entre as pedras e raízes no fundo do rio. Apesar da aparência assustadora, a enguia-cobra é um bicho tranquilo e pacato, que se alimenta principalmente de peixinhos, crustáceos e insetos. Ela possui um corpo super flexível, que permite que ela se movimente com uma agilidade absurda em águas rasas e turvas. Mas não se enganem pela aparência frágil. A enguia-cobra possui um mecanismo de defesa inusitado. Ela libera um muco viscoso quando se sente ameaçada, que pode causar irritação na pele de seus predadores. É como se ela dissesse: "Sai pra lá, eu não presto para comer." Esqueça tudo o que você sabe sobre camarões. No rio Amazonas, tamanho é documento, e o camarão-pitu é a prova viva disso. Esse gigante de água doce pode chegar a medir até 30 centímetros, o que faz dele um dos maiores camarões do mundo. E não é só o tamanho que impressiona. O camarão-pitu possui garras enormes e poderosas que ele usa para caçar suas presas, como caramujos, caranguejos e até mesmo pequenos peixes. Se você acha que ele é lerdo, está muito enganado. O camarão-pitu é um caçador ágil e estratégico, que usa suas garras como verdadeiras armas letais. Mas não se preocupe, ele não é um perigo para nós, humanos. Na verdade, o camarão-pitu é considerado uma iguaria na culinária amazônica, sendo apreciado pelo seu sabor delicado e textura firme. É de dar água na boca. Preparem-se para conhecer a ariranha, um dos animais mais carismáticos e inteligentes da Amazônia. Essa lontra gigante, que pode chegar a medir até 2 metros de comprimento, é um animal que adora viver em grupo, em bandos de até 20 indivíduos. Elas são conhecidas por sua inteligência, curiosidade e por seus gritos estridentes que ecoam pela floresta. As ariranhas são exímias nadadoras e caçadoras, se alimentando principalmente de peixes, caranguejos e cobras. Elas usam suas patas palmadas, garras fortes e bigodes sensíveis para detectar suas presas na água turva. Mas o que torna a ariranha realmente especial é sua habilidade de nadar contra a correnteza da pororoca, um fenômeno natural que ocorre na foz do rio Amazonas, formando ondas gigantes que podem chegar a 4 metros de altura. É um espetáculo da natureza que atrai turistas do mundo todo. E agora, preparem-se para conhecer o terror dos banhistas desavisados, o mestre da camuflagem, o minúsculo, mas aterrorizante candiru. Esse peixe parasita, que pode ser menor que um palito de fósforo, é famoso por sua fama,
um pouco exagerada, vamos ser justos, de invadir a uretra humana. Calma, respira fundo. A fama de peixe vampiro é um pouco exagerada, mas não totalmente infundada. O candiru é atraído pela amônia presente na urina de animais aquáticos, principalmente de peixes maiores. E como ele se alimenta de sangue, é possível que confunda a uretra humana com as brânquias de um peixe, principalmente em águas turvas. Mas não se preocupem. Os casos de candiru entrando na uretra humana são raríssimos e, na maioria das vezes, acontecem por pura falta de sorte ou excesso de coragem de fazer xixi no rio. Mas é sempre bom prevenir, né? Na dúvida, segure firme e procure um banheiro. Deixando um pouco de lado os perigos do fundo do rio, vamos conhecer agora um habitante da copa das árvores, que apesar de não ser um peixe, está intimamente ligado ao ecossistema do rio Amazonas, o macaco de cheiro, um pequeno primata esperto e cheio de energia, com seus pelos dourados e uma cauda longa e que parece uma mão, que funciona como um quinto membro. Ele é um mestre da acrobacia, saltando de galho em galho com uma agilidade impressionante. O macaco de cheiro se alimenta principalmente de frutas, insetos e pequenos vertebrados e tem um papel importante na dispersão de sementes pela floresta. E o nome? Por que macaco de cheiro? Bom, digamos que ele não é o animal mais cheiroso da floresta. Ele possui glândulas que liberam um odor forte e característico, principalmente quando se sente ameaçado. É como se ele dissesse: sai de perto ou você vai se arrepender. E para finalizar nossa expedição com chave de ouro, vamos conhecer um peixe que não precisa de apresentação: o pirarara, um dos maiores e mais imponentes predadores do rio Amazonas. Com seu corpo robusto, cabeça achatada e boca enorme armada com dentes afiados como facas, ele é conhecido como o tubarão de água doce. E o apelido não é à toa. O pirarara é um caçador voraz, que se alimenta de peixes, aves, répteis e até mesmo de pequenos mamíferos. Ele usa sua força bruta e seus sentidos apurados para detectar suas presas, que são engolidas inteiras. E não pensem que ele é um peixe solitário. O pirarara é territorialista e defende seu território com unhas e dentes. Se você encontrar um pirarara durante um mergulho, admire sua beleza de longe e não o provoque, porque ele não vai hesitar em mostrar quem é que manda. E aí, pessoal, gostaram da expedição? Acabamos de conhecer apenas algumas das criaturas incríveis que habitam o rio Amazonas, um verdadeiro tesouro de biodiversidade que precisa ser preservado. Cada animal que vimos hoje tem um papel fundamental no equilíbrio desse ecossistema único e frágil. Cabe a nós, seres humanos, garantir que essas maravilhas da natureza continuem existindo para as futuras gerações. Então, qual dessas criaturas te impressionou mais? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima aventura!